Quero saudar a realização dessa audiência pública como foco, né, da atividade desta comissão também, que é o combate à prática de crimes contra crianças e contra adolescentes por meio do uso da internet. E eu vejo que, de fato, há muitas coisas que precisam ser aprimoradas na legislação quando se trata desse tipo de crime, né? É um lugar comum, talvez dizer, mas qualquer tipo de prática de crime precisa ser coibido, e isso vale para o meio offline, assim como vale para o meio online. E isso se faz por meio da lei, se faz por meio do arcabouço legal, se faz por meio da Constituição. Eu queria acrescentar também que nós estamos vivendo esse momento de exceção no Brasil, que é muito triste, em que determinados crimes foram criados à revelia da lei, crimes de opinião, e a gente tem batido muito forte nisso, lamentavelmente com apoio, inclusive do governo federal, com órgãos de repressão internos. Agora a gente viu o advogado-geral da União, por exemplo, mandando ao STF uma notícia de fato sobre a atividade completamente irregular e louvável de um jornalista estrangeiro que tratou dos Twitter Files e que foi, por meio deste funcionário do governo federal, chamado de uma espécie de ativista contra o Estado democrático de direito. Acho muito triste a gente ver que no país há dois pesos e duas medidas, né? Porque até para pedófilos a lei precisa ser respeitada e o devido processo deve ser seguido. Enquanto isso, o governo apoia a perseguição de pessoas contra as quais ele entende que não tem o direito de se manifestar por terem opiniões diversas. Aí a gente já vê qual é a prioridade do governo. Não que eu advogue por não seguir o devido processo e a lei para quem é pedófilo, para quem comete crimes contra crianças. Honestamente, se fosse por mim e talvez por todos aqui, imagino, teria que ser muito psicopata para dizer o contrário, ou até mesmo criminoso. Esse tipo de crime até é aquele que dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos, não é isso, deputado? Lamentavelmente, existem pessoas que cometem esse tipo de crime e toda a repressão vai ser insuficiente para a maior parte dos cidadãos, porque é tão abominável que, se fosse possível o linchamento, a pena capital com as próprias mãos, ela acabaria sendo executada. Mas até para esses criminosos existe o devido processo, existe legislação e existem deputados federais e senadores que precisam aprimorar a legislação, inclusive, como é proposto aqui por Vossa Excelência quando faz uma audiência pública dessas, para que sejam cometidos de uma forma cada vez mais marginal, no sentido de menor, né, na nossa sociedade. No entanto, o que nós vemos é que temos um governo, um Supremo Tribunal Federal, que prioriza o combate àqueles que entendem ser seus opositores, ou, em outras palavras, né, pessoas que atacariam o Estado Democrático de Direito, a justiça eleitoral e assim por diante, priorizam esse tipo de censura e de perseguição fora da lei, inclusive, em detrimento, por exemplo, daqueles que efetivamente cometem crimes pela internet. E aí eu queria fazer uma última consideração, senhora presidente, que quando se trata de devido processo legal e de lei, nós temos já na nossa legislação, principalmente no que se trata da manifestação da expressão, é claro que aqui se trata de algo mais amplo, mas quando se trata da manifestação da expressão, existem certas limitações que são muito claras no nosso Código Civil e, inclusive, no Brasil, há repercussões legais no Código Penal. Eu tenho minhas ressalvas quanto a isso quando se trata de, no Código Penal, a inclusão existir ainda dos crimes de injúria, difamação e calúnia. Mas vamos nos manter na parte civil. Nós temos um problema muito grave no país, que é a morosidade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário demora muitas vezes para resolver crimes ou ilegalidades cometidas no caso do campo civil, e para contornar essa morosidade, essa demora, eu mesmo tenho processos que movi no âmbito civil por injúria que já há quase 10 anos não tiveram ainda o resultado, né, apesar de eu ter sido vitorioso em todas as instâncias. Para tentar contornar isso, o Judiciário começa, como a gente está vendo, o Supremo Tribunal Federal, a criar subterfúgios, né, para agilizar o processo e perseguir
aqueles que entendem dignos de perseguição. Isso é muito triste para o país. Nós precisamos saudar quando há iniciativas como esta aqui, uma audiência pública séria, com representantes, e aqui menciono, obviamente, também representantes do Ministério Público, do governo, da sociedade civil, de empresas, para discutir aprimoramentos legais, porque é para isso que serve o parlamento. Nós temos que trabalhar em cima da nossa atividade, que é a atividade legislativa, de fiscalização também, é óbvio, até mesmo de investigação, eventualmente com CPIs, mas primordialmente legislativas, e é por isso que nós fazemos audiências públicas, para ouvir pessoas que têm algo a contribuir, para trazer inovações legais, para impedir, ou pelo menos, se não for possível impedir, porque no mundo todo esse tipo de crime lamentavelmente acontece, pelo menos que sejam em menor monta e quando aconteça com punições severas, para que a gente não conviva, né, no nosso meio, no meio da sociedade, com pessoas que não têm condições, às vezes até mesmo serem chamadas, né, de seres humanos pelos crimes abomináveis que cometem. Então, presidente, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui, parabéns pela iniciativa desse debate e conte comigo a partir de agora na comissão como novo membro para aprofundar nesse tema e eventualmente também acompanhá-la em sugestões de aprimoramentos legais para combater algo tão grave que é a prática de crimes contra crianças e adolescentes por meio do uso da internet. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado.